Depois do fracasso económico da conquista de Ceuta em 1415, os portugueses viraram a sua atenção para o Atlântico. Entre 1416 e 1460, liderados pelo infante Dom Henrique, filho do rei Dom João I, os portugueses iniciaram uma verdadeira aventura para chegar a terras até então desconhecidas dos europeus. Diz-se que as primeiras grandes descobertas do tempo do infante foram as ilhas atlânticas da Madeira e de Porto Santo. Mas a julgar pelos mapas da época, parece que essas ilhas já eram conhecidas. Então considera-se que a sua descoberta oficial deu-se em 1418, quando João Gonçalves Zarco e Tristão Vaz Teixeira, navegadores ao serviço de Dom Henrique, chegaram à ilha de Porto Santo. E no ano seguinte, quando, acompanhados por outro navegador, Bartolomeu Perestrelo, chegaram à ilha da Madeira. Em 1427, Diogo de Silves chegou às ilhas de Santa Maria e de São Miguel, no arquipélago dos Açores. Nos 25 anos seguintes, descobriram-se as restantes ilhas. As Flores e o Corvo foram as últimas ilhas a serem descobertas por Diogo de Teive em 1452. A descoberta das Ilhas da Madeira e dos Açores foi muito importante para a expansão marítima. Era nesses arquipélagos que os navios se abasteciam de água e de alimentos para poderem continuar as viagens de exploração ao longo da costa africana. Mas o medo do desconhecido e as duras condições marítimas tornavam estas viagens muito difíceis. A passagem do Cabo Bojador em 1434 por Gilianes foi por isso determinante. Acabou com os mitos e as lendas do Mar Tenebroso e permitiu que os navegadores portugueses continuassem as viagens de descoberta para sul. Em 1436, Afonso Baldaia chegou à Pedra da Galé e ao Rio do Ouro. Ao Rio do Ouro chamou-se assim porque se encontraram nesse local grandes quantidades desse metal precioso. Em 1443, Nuno Tristão chegou a Arguim, onde foi fundada uma importante feitoria para comercializar ouro, escravos, marfim e malagueta. Em 1456, Luís de Cadamosto chegou às ilhas de Cabo Verde e em 1460, Pedro de Sintra chegou à Serra Leoa. Nesse mesmo ano morreu o infante Dom Henrique e terminou assim esta fase da expansão portuguesa que, economicamente, estava a dar os seus frutos. Por toda a sua iniciativa e patrocínio das primeiras viagens de descoberta, o infante Dom Henrique ficou conhecido como o grande impulsionador dos descobrimentos portugueses. Então ver? Após a morte do infante Dom Henrique, em 1460, as viagens de descoberta para sul, ao longo da costa africana, que anteriormente seguiam a bom ritmo, abrandaram. O rei Dom Afonso V, que então governava, preferiu investir novamente no norte de África, voltando-se para a conquista dos territórios de Alcácer Seguer, em 1458, e de Arzila e Tânger, em 1471. A alta nobreza apoiava o rei nesta estratégia, pois via aí uma oportunidade de ter novas terras e cargos militares. Entretanto, em 1469, a exploração da costa ocidental africana foi arrendada a um rico mercador de Lisboa, Fernão Gomes, por um período de 5 anos. Todos os anos, Fernão Gomes tinha de pagar ao rei uma renda de 200 mil reais. E tinha que descobrir pelo menos 100 léguas de costa, mais ou menos 600 quilómetros. Em contrapartida, podia ficar com o exclusivo do comércio africano. Este contrato foi cumprido graças ao contributo de experientes navegadores. Em 1471 ou 1472, João de Santarém e Pedro Escobar descobriram as ilhas desabitadas de São Tomé e Príncipe. No ano seguinte, foi descoberta a ilha de Fernão-Pó. No final do contrato, os portugueses tinham chegado ao Cabo de Santa Catarina, em 1475,
pela mão de Lopo Gonçalves e Rui de Sequeira. Durante este tempo, Fernão Gomes pôde então comercializar com sucesso malagueta, marfim, ouro e escravos vindos das zonas descobertas. Mas tudo mudou quando, no seu reinado, Dom João II, filho de Dom Afonso V, se encarregou da expansão marítima e decidiu outros rumos para o país. Como puder. Em 81, a política expansionista de Portugal voltou a mudar. O rei estabeleceu como objetivo chegar ao Oriente e às suas riquezas por mar. Para concretizar esse objetivo, Dom João II promoveu expedições por terra, para recolher informações, e por mar. Por terra, enviou os emissários Afonso de Paiva e Pedro da Covilhã pelas rotas muçulmanas de comércio com o Oriente, para recolherem informações sobre a navegabilidade e o comércio no Oriente. Por mar, continuou a exploração da costa ocidental africana. O navegador Diogo Cão fez uma primeira viagem em 1482 até à foz do rio Congo e do rio Zaire, e numa segunda viagem realizada em 1485 até à costa da Namíbia. No entanto, não se tinha ainda chegado ao extremo da costa ocidental africana. Faltava ainda ultrapassar o Cabo das Tormentas. Os ventos e as correntes contrárias provocadas pela ligação entre o Oceano Atlântico e o Índico faziam com que este local fosse visto como impossível de transpor e, por isso, as expedições portuguesas falhavam. Bartolomeu Dias conseguiu finalmente transpor o cabo em 1488, depois de se afastar um pouco da costa para ultrapassar as correntes e ventos, abrindo o caminho marítimo para a Índia e para as suas riquezas. O rei Dom João II mudou inclusive o nome deste cabo para Cabo da Boa Esperança, para representar as esperanças que os portugueses depositavam em fazer comércio diretamente com o Oriente. Contudo, este monarca morreu sem ver concretizado o seu sonho de chegar às riquezas do Oriente por mar. Em 1497, partiu de Portugal a armada comandada por Vasco da Gama, que viria a descobrir o caminho marítimo para a Índia. Esta viagem, desejada por Dom João II, demorou cerca de 10 anos a preparar, tendo sido executada já no reinado de Dom Manuel I. A viagem teve início a 8 de julho de 1497 com 3 naus, a São Gabriel, a São Rafael e a Bérrio, com um navio de mantimentos a prestar apoio e cerca de 150 homens. Após passarem pelas ilhas de Cabo Verde, afastaram-se da costa ocidental africana de modo a garantir correntes e ventos favoráveis. Depois de já terem ultrapassado o Cabo da Boa Esperança, navegaram junto à costa oriental africana, até que, a 20 de maio de 1498, chegaram finalmente a Calcute, na Índia. Devido aos acidentes marítimos e ao escorbuto resultante da má alimentação, foram perdidos durante a viagem mais de metade dos homens. No entanto, o seu principal objetivo foi atingido. Estabeleceu-se assim uma rota comercial que ligava diretamente a Europa às regiões produtoras das especiarias, acabando desta forma com o monopólio muçulmano. Tendo ficado desagradados com esta situação, os muçulmanos tentaram boicotar as relações que Portugal ia estabelecendo no Oriente. Vasco da Gama e a sua armada partiram de regresso a Portugal a 29 de agosto de 1498. Embora tenham trazido apenas uma pequena quantidade de especiarias, deixaram homens que começaram a construir uma feitoria que viria a servir de base à rota comercial que se estabeleceu. Em síntese, Vasco da Gama e a armada portuguesa chegaram à Índia a 20 de maio de 1498, após uma viagem longa e muito difícil. A descoberta do caminho marítimo para a Índia permitiu estabelecer uma rota comercial marítima que ligou a Europa ao Oriente. Portugal garantiu deste modo o acesso direto ao comércio das especiarias orientais.